E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aqui aos nossos estudos. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 11, a população e a sociedade africana, parte 1, ok? Esse tema a gente vai dividir em duas partes, uma a gente dá essa semana e outra na semana que vem. Primeiro vamos falar sobre os aspectos gerais sobre a população africana. Só para vocês terem noção, a população africana ela possui um total de 1,35 bilhão de habitantes. É a segunda maior população do mundo, ok? Estima-se que a população africana ela esteja subdividida pelos gêneros de forma pareada. 50% da população é homem e 50% da população é de mulher. É composto por mulher. E aqui eu tenho um gráfico dizendo sobre a taxa de crescimento, que seria a mesma coisa que crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos, menos a taxa de mortalidade, ou seja, a taxa de óbito. E aqui eu tenho a taxa de crescimento vegetativo de 1952 a 2020. E eu descobri um site internacional, não sei qual que é, de cabeça não vou lembrar, que depois eu posso falar para vocês, que passa várias informações em tempo real das populações do mundo. Então, achei esse gráfico assim bem interessante. Então, aqui eu tenho em taxa de crescimento, porcentagem 2%, e aí a gente vai vendo que década de 60, 70, 80 vem crescente, olha. 84, depois de 84 até 88 mantém, e depois, mais ou menos na década de 90, começa a ter uma queda brusca. Depois, em 2000, sobe um pouquinho. Em 2012, 2016 mantém. Então, percebe-se que o crescimento vegetativo da África é contínuo. Teve uma queda aqui na década de 2000, mas depois teve um crescente e manteve. E a gente vai perceber isso, que essa dinâmica do crescimento, da transição demográfica da África é um pouco diferente dos demais continentes do mundo. Eu vou falar isso para vocês mais à frente. Aqui eu tenho as principais religiões africanas. Eu tenho cristianismo, 51% da população. Depois vem o islamismo, 42%. Religiosidade popular, que são as religiões talvez mais comuns lá na África, tribos africanas, enfim, 2,8%. Sem religião, 2,7%. Outras religiões, menos de 1%, de 0,5%. Hinduísmo, menos de 1%. Budismo e judaísmo, menos de 1% também. Ok? Continuando aqui. Aí aqui eu tenho a população da África. Perceba que de 51 até 2020, olha como que cresce a população. Só cresce, só cresce, só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. Ou seja, há uma grande taxa de natalidade no continente africano. Mas também há uma grande taxa de mortalidade. Então, por que ainda continua crescendo a população? Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Embora o continente africano ele tenha um grande aumento do número de pessoas, uma elevada taxa de natalidade, nesse continente é possível perceber o quê? Uma grande baixa expectativa de vida. Ou seja, embora a população cresça o número, essa população ela não consegue ter uma longevidade, ou seja, uma grande expectativa de vida. O tempo médio de vida da população africana não é alto, é baixo. Assim, a população africana é predominantemente formada por quê? Por jovens. Porque logo quando eles entram na fase adulta, muitos não conseguem entrar nem na terceira idade. A população também ela é mais distribuída pelo território, isso a gente já falou nos capítulos anteriores. Isso se dá devido a muitos fatores, como clima, vegetação, a topografia,
desenvolvimento econômico. Então, é possível perceber áreas com maiores aglomerados populacionais e áreas com vazios demográficos, como, por exemplo, o deserto do Saara, porque muitas áreas do continente africano, embora seja um continente que possua uma grande extensão territorial, existem muitas áreas que dificultam a fixação e o desenvolvimento da vida humana. A população da África ela poderia ser muito maior do que ela é atualmente. Existem dois fatores que fazem com que a população da África, ao longo do tempo, ela vem tendo um certo equilíbrio e não tenha aumentado tanto como poderia aumentar. Um é a escravidão, isso logo lá no século passado, principalmente do século passado. Hoje existe uma escravidão moderna, mas a escravidão teve maior impacto no século passado, onde tinha século passado, os séculos anteriores, vamos dizer assim, século XVI, XVII, século XVIII, onde tinha bastante ainda escravidão. E depois teve o neocolonialismo. O neocolonialismo também foi um fator muito importante para a questão do controle da população, porque muitos morreram durante o período da neocolonização. Lembra que a gente falou anteriormente sobre povos que foram obrigados a conviverem, tribos rivais que foram obrigados a conviverem no mesmo território? E isso promoveu muitas guerras civis. E essas guerras civis perduram até os dias de hoje. Então, a escravidão e o neocolonialismo são dois fatores que fizeram com que houvesse uma certa queda no crescimento populacional. Caso esses dois fatores não tivessem existido, possivelmente a população africana seria muito maior atualmente. Aqui eu tenho um mapa da distribuição da população da África. E aqui vocês começam a perceber, as cores mais escuras eu tenho maior concentração populacional. Conforme ele vai clareando e indo para a cor mais clarinha aqui, eu tenho vazios demográficos, baixa densidade demográfica, baixa ocupação territorial. Então aqui, ó, onde eu tenho maiores concentrações populacionais, são lugares bem concentrados, pontuais. E aí depois a gente vai ver que o mapa tem grandes vazios demográficos. Aqui, ó, região desértica, aqui também uma região desértica, ok? Então percebe-se que a distribuição populacional na África, ela ocorre de forma, ok? Heterogênea. Guerras civis. As guerras civis nada mais são do que herança, desde a época do neocolonialismo. E desde então, muitas tribos, etnias rivais, elas se viram numa iminência luta com o objetivo de quê? De assegurar um território para o desenvolvimento da etnia hegemônica, ou seja, que vai vencer aquela guerra. E aí a gente vai pensar um pouco sobre a questão que aconteceu na Ruanda, em 1962, um país que se tornou quando ele se tornou independente da Bélgica. A rivalidade entre duas etnias, as Tutsis, que é a minoria, e as Hutus, que era a maioria. Houve uma guerra civil entre essas duas etnias em 1994 e eclodiu essa guerra, gerando a morte de milhares e milhares de pessoas. Nesse caso, a etnia Hutus, que era a minoria, saiu perdedora, óbvio, e a Tutsis, que era a minoria, saiu perdedora, e a Hutus, que era a maioria, saiu vencedora. Isso aí foi no final do século XX. Talvez o maior genocídio, um dos maiores genocídios que a África vivenciou. O que é genocídio? Morte de muitas pessoas. Esse acontecimento fez com que grande parte da população ruandense, da Ruanda, que sobreviveu a esse massacre, principalmente da etnia do Tutsis, eles tiveram que eles se deslocaram dessa região e foram para uma região fronteiriça, onde havia um campo de refugiados da ONU.
E aqui a gente está vendo algumas fotos desse período, desse massacre, onde milhares e milhares de pessoas foram praticamente expulsas da sua terra e foram obrigadas a abandonar as suas casas em busca de salvar, guardar a sua própria vida. E muitos foram os que morreram. Então, essa é uma das guerras civis, talvez uma das maiores vivenciadas pela África, derivada ainda desse processo de neocolonização que promoveu esse confronto entre etnias rivais que foram obrigadas a viverem no mesmo território. E no momento que os países tornaram-se independentes, as etnias elas queriam buscar a sua autonomia. Então, para buscar conseguir maior território, as etnias em maior quantidade, talvez mais armadas belicamente, entraram em confronto com as menores e se saíram vencedoras. Aqui eu vou ter um mapa das principais guerras civis. Guerra recente, tensão recente. Então, você percebe que o território todo, gente, o território todo da África, ela vive viveu guerras, tem guerras recentes desde 90 e tem tensões de guerras, ou seja, áreas que possivelmente pode tornar-se, que tem potencial geração de guerras. Igual aquela ideia que a gente fala da região do Oriente Médio, que é um barril de pólvora, que a qualquer momento pode surgir uma guerra. Então, essas áreas de tensão recente são áreas de instabilidade geopolítica, ou seja, a qualquer momento pode surgir guerras. E aí, explicando um pouco o que eu falei anteriormente sobre a transição demográfica da África, ao contrário de muitas regiões, a transição demográfica da África ela foi diferente. Por quê? Porque muitas regiões do mundo, embora o crescimento ele vem diminuindo ao longo do tempo, o que é natural, o crescimento populacional vir diminuindo, a maioria das populações do mundo cresce em média 2 a até menos que 2% ao ano, talvez bem menos do que isso. O continente africano ele consegue crescer em quantidade muito maior do que 2%. Isso se dá porque, embora tenham altos índices de mortalidade devido à fome, guerras, epidemias como a AIDS, a África apresenta grande crescimento demográfico devido à grande quantidade de filhos gerados por cada casal. Ou seja, não é apenas um contingente total. As famílias, cada família tem uma grande quantidade de filhos. Isso faz com que haja um crescimento, é um dos fatores que faz com que haja um crescimento populacional, embora a África tenha também uma grande taxa de mortalidade. Ou seja, a taxa de natalidade ainda é maior do que a taxa de mortalidade, é óbvio. Então, as tradições religiosas, elas se contrapõem, ou seja, elas são contra o uso de métodos contraceptivos, camisinhas, enfim, pílulas anticoncepcionais, enfim. Então, isso atrelado às baixas escolaridades faz com que a população não tenha aquela preocupação com o planejamento familiar. Então, a população tende a ter muitos e muitos filhos. Eu vou dar uma pausa aqui só para fazer um parêntese sobre esse slide, porque a gente vai demorar um pouquinho mais. Então, daqui a pouco a gente continua com a segunda parte do vídeo, ok? Até daqui a pouquinho.